Olá, gente! Como vocês estão? Estamos aqui de volta com mais um vídeo. E como eu disse no vídeo anterior, hoje eu vou fazer um desenho baseado em Dark. Mas não se preocupe, tá, gente? Esse vídeo aqui, ele não vai ter spoilers. Se você ainda não assistiu Dark, principalmente as últimas temporadas, eu não vou falar absolutamente nada do enredo aqui nesse vídeo, porque eu pretendo fazer 2 vídeos sobre Dark. Esse primeiro, como vocês viram no título, eu decidi, achei que ia ser legal se eu desenhasse os personagens de Dark como se eles fossem personagens de desenho animado. E nesse vídeo, em específico, eu vou mostrar o meu processo de rascunho e como eu costumo criar personagens. Então, não vai ter absolutamente nada a ver com a série em si, sabe? Eu vou mais falar sobre o meu processo de criação de personagem e meu processo de sketch. Já na segunda parte desse vídeo, eu vou filmar o meu processo de line art, colorização e finalização no digital. E aí sim que eu vou falar sobre a série, vai ser em outro vídeo, então não se preocupe, eu vou colocar alerta spoiler nesse segundo vídeo que eu vou fazer. Mas nesse vídeo aqui eu não vou dar nenhum spoiler, então fique tranquilo. Ok, já temos aqui o meu sketchbook e eu vou fazer o rascunho no tradicional. Ultimamente eu tô gostando mais de fazer o rascunho no digital, mas para esse vídeo eu decidi fazer no tradicional mesmo, porque eu acho que ficaria melhor para eu filmar e melhor para eu mostrar para vocês os meus processos, né? Outra coisa que eu queria falar é que quando eu tava criando a pauta para esse vídeo, eu fiz umas perguntas no meu Twitter e no meu Instagram, postei nos stories perguntando para vocês o que vocês gostariam de saber sobre design de personagem. E eu vou responder algumas dessas perguntas aqui nesse vídeo, beleza? E mais um aviso antes de eu começar a desenhar, é que nesse vídeo eu vou desenhar 5 personagens. O Jonas, a Marta, o Mikkel, a Francesca, o Bartosz e o Magnus. Que são, os 5 jovens principais, entre aspas, da série Dark. E eu vou falar sobre a aparência e características deles, mas eu não considero isso como spoiler, porque não entrega o plot em si, sabe? Eu não vou falar nada, das relações deles na história e tal. Vou falar só, da aparência física mesmo e das características de personalidade, se ele é nervoso, se ele é chato, essas coisas. Mas isso, eu não considero isso como spoiler. Enfim. Primeiro eu fiz o Jonas e eu comecei fazendo o blocking do desenho, que consiste em dividir a anatomia em formas básicas, tipo círculo, quadrado, retângulo, essas coisas. Eu faço isso com linhas bem fracas, só pra eu conseguir me guiar e ter uma noção da proporção e das formas que cada parte vai ter. E eu também faço a minha linha de eixo, né, que é a linha que divide o corpo do personagem em 2. Só que eu quase nunca faço essa linha de eixo completamente reta. Pra dar movimento pro personagem, eu sempre faço ela mais curva, normalmente com formato de S, principalmente porque assim eu consigo fazer com que o eixo dos ombros fique tombado para um lado e o eixo do quadril fique tombado para outro lado. Isso dá mais movimento e deixa a pose muito mais natural. Mas nesse primeiro sketch, vocês vão ver que eu tô fazendo mais para aquecer meu traço, né? Eu vou refazer o Jonas e vou exagerar muito mais essas formas dele. Porque como eu disse, eu tô fazendo esses sketches pensando numa produção de animação, né? Como se eles fossem desenho animado. E cartoon para desenho animado tende a ser bem exagerado. Lógico que eu tô falando em relação à animação ocidental, principalmente Cartoon Network, Disney, essas coisas. E além disso, quando a gente tá fazendo um desenho pra animação, a gente tem que se atentar bastante
bastante aos detalhes e, tipo, deixar o desenho o mais simples possível, porque aquele personagem, ele vai ser animado, ou seja, ele vai ser redesenhado várias e várias vezes. Então a gente tem que pensar em formas sucintas, sabe? Em formas simples, em formas que sejam fáceis de ser redesenhadas várias vezes, que não tenham muitos detalhes. Por exemplo, nesse meu primeiro Jonas que eu tô fazendo, ele tem bastante detalhe, principalmente nos pés. Tipo, vocês vão ver que eu vou fazer a bota dele com muito detalhe. Tipo, eu desenho o cadarço, eu desenho os detalhes da costura da bota. Isso é inviável numa lógica de desenho para série animada. Então, costura de roupa, as dobras das roupas, elas têm que ser assim, extremamente simplificadas. Preferência, né, até evitar fazer dobra, detalhes no rosto também, tipo, você precisa construir seu personagem no mínimo de linhas possível, e é aí que mora o perigo, porque essa abstração é muito difícil de fazer. Por isso que eu gosto de desenhar o mesmo personagem várias e várias e várias vezes, porque quanto mais eu desenho ele, mais simplificado eu consigo fazer. Entendendo melhor o formato do personagem, eu consigo abstrair melhor essas formas e deixar elas mais simples. Outra coisa legal de você redesenhar o seu personagem é que você realmente consegue ver se ele é bom de ser desenhado, né? Às vezes você desenha um personagem e ele fica maravilhoso, só que aí na hora de você fazer ele de novo, você vê que é complicado, que tem muito detalhe. Ai, eu não tô gostando do jeito que essa perna tá ficando. Ai, porque essa mão, eu não consigo fazer essa mão de novo, sabe? Tipo, isso é muito importante, você redesenhar seu personagem, pra você ter essa noção do que você precisa mudar nele para deixar ele mais simples. Agora, nessa segunda vez desenhando o Jonas, vocês vão ver que o blocking dele vai ficar muito mais interessante. O Jonas, ele possui muitas formas arredondadas, né? Tipo, o rosto dele é um oval e as formas não só do rosto, mas do corpo também são bem compridas. Tanto que, assim, o ator do Jonas não é tão alto assim, eu acho que ele deve ter 1,70 e poucos. Mas quando você vê o Jonas sozinho, você tem a impressão de que ele é mais alto do que realmente é, por causa dessas formas alongadas que ele tem. Também o fato dele ter formas arredondadas ajuda porque ele é o personagem principal. E formas arredondadas são muito usadas em protagonistas, porque elas deixam o personagem com um aspecto amigável. Eu pretendo fazer um vídeo especialmente sobre o significado de cada forma, no contexto de design de personagem, porque cada forma, triângulo, círculo, quadrado, remete um sentimento e um significado na hora de você construir um personagem. Eu vou falar um pouco delas nesse vídeo, principalmente de formas redondas e quadradas, mas eu pretendo fazer um vídeo somente sobre isso. E vocês vão ver que eu vou ficar com muita dificuldade de desenhar a capa de chuva. Isso porque ela é muito quadrada e ela tava escondendo as formas que eu tinha feito do personagem. O personagem tava perdendo movimento e perdendo o blocking original dele, e eu não tava gostando nem um pouco, então eu refiz essa capa de chuva milhares de vezes. Até que eu finalmente decidi fazer ela aberta e deu tudo certo, eu gostei muito do resultado. Outra coisa também que eu não falei é que eu tô misturando elementos de todas as temporadas num personagem só. Por exemplo, na terceira temporada, o Jonas não usa tanto essa capa de chuva amarela. Só que eu coloquei ela porque eu acho que ela é bem assim, icônica na série. Mas, por exemplo, o cabelo dele tá grande, igual na terceira temporada. Ele tá com a cicatriz e essas coisas que eu acho que marcam o personagem. Então eu fiz meio que uma misturada. Não só no Jonas, mas em outros personagens você também vão ver elementos misturados. E eu gostei muito do rosto dele também, eu acho que eu consegui simplificar bastante, tipo, para os olhos, eu usei só 2 linhas para fazer, uma para pálpebra e outra para pupila. O nariz também eu fiz em 3 linhas, uma para cada narina e uma para demarcar o formato do nariz. Eu gosto assim, sabe? Quando, tipo, eu uso o mínimo de linhas e consigo transparecer a aparência do personagem e mesmo assim não fica nada complexo. O cabelo eu também gostei, ele ficou bem anguloso assim. Eu acho que o caimento dele ficou muito bom, sabe? Deu uma sensação de movimento. A calça também, eu gostei bastante da calça dele. Enfim, eu acho que esse segundo personagem que eu fiz ficou ótimo. Então, essas são as 2 comparações, né, dos 2 desenhos que eu fiz. Esse primeiro, realmente, eu fiz mais pra aquecer meu traço. Então, é óbvio que eu gostei muito mais da segunda opção. Eu acho que ela ficou muito mais dinâmica e a pose ficou mais, tipo, descontraída.
e tem muito mais fluidez também. Você consegue ver que as proporções são quase as mesmas e a pose é a mesma. Então eu usei de referência, né, essa pose que o quadril tá tombado pra direita, aqui, ombros tombados pra esquerda. E nesse segundo eu exagerei bastante essas formas. Tipo, o ângulo entre o ombro dele e a lanterna forma um triângulo. Aqui também dá um triângulo, só que o ângulo dele é bem diferente, olha. E esse ângulo aqui dá uma dinâmica mais interessante, porque é um ângulo mais parecido com o de 90 graus. Enfim, outra coisa que eu mudei foi a capa de chuva, né? Aqui, como vocês podem ver, tipo, essa manga, ela é muito mais puxada pro realismo, tipo, essas dobras das roupas. Só que na hora da simplificação, tipo, eu decidi deixar ela retona, porque essa linha extremamente reta, ela dá contraste com as linhas curvas da calça e deixa o design mais interessante também. Outra coisa que eu fiz foi traçar as proporções dele, né, aqui do lado. Com base nessas proporções, eu vou conseguir construir a personagem da Marta. E o que eu mais gostei dele é que realmente parece que ele tá caindo, assim, né? Parece que a calça dele, essa parte aqui, é bem mais pesada. Parece que ela pesa o personagem e puxa o peso dele todo pra baixo. Mas enfim, eu vou fazer a Marta aqui do lado e eu tenho certeza de que os personagens todos não vão caber nessa folha, né? Então eu vou tentar fazer a Marta e o Mikkel aqui. A Marta, eu decidi fazer ela com a franjinha da terceira temporada, apesar de não achar que esse corte de cabelo favoreceu muito a atriz, porque a atriz, ela tem um rosto bem quadrado, né, bem angular, e o corte de cabelo com a franjinha e com o cabelo curtinho deixou ela mais quadrada ainda, né, tipo, a cabeça dela ficou literalmente um cubo. Mas eu resolvi escolher esse design porque eu acho mais interessante do que fazer ela com cabelo longo, até porque eu já vou fazer a Francesca com cabelo longo, então eu decidi fazer ela com o cabelo curtinho mesmo. E a roupa eu também usei o sobretudo preto da terceira temporada, porque dá um ar mais misterioso, assim, tipo, por que ela cortou o cabelo? Por que ela está assim? Eu queria construir essa personagem pra ela realmente ser misteriosa. E eu acho que o casaco dela ficou ótimo, tipo assim, os ângulos do casaco, eles ficaram bem simples e deu contraste com as pernas, né, que eu fiz as pernas dela bem finas e meio curvadas. E eu escolhi não fazer a separação do sapato com a calça, tipo, não fazer nenhum volume ali, fazer reto e direto pra deixar mais simples mesmo. E eu acho que essas formas quadradas e pontiagudas ajudam a deixar a personagem mais misteriosa, né? Porque as pontas, elas remetem perigo, né? Porque são objetos cortantes, então quando o personagem é pontudo, a gente tem essa sensação de que ele é perigoso, de que ele é misterioso. Então eu deixei o casaco e o cabelo dela bem angulados. A pose também, novamente, eu coloquei o eixo do quadril tombado pro lado oposto do eixo dos ombros, para dar mais movimento. E a Marta, ela é uma mulher alta, assim, pelo menos ela é mais alta que o Jonas. Então eu fiz as pernas dela muito mais longas e altas, tipo, o quadril da Marta, ele tá mais alto do que o quadril do Jonas, para dar essa sensação de que ela realmente é bem mais alta que o Jonas. Então, eu recebi uma pergunta no meu Instagram sobre como que se faz personagens altos e baixos sem parecer que um tá longe e o outro tá perto. E como vocês viram aqui na construção da Marta, um macete para você fazer personagens de tamanhos diferentes é sempre você usar as proporções deles de referência. Por exemplo, eu fiz a Marta maior que o Jonas. Tipo, se você pegar uma régua e colocar aqui
pra medir os dois, eles são quase do mesmo tamanho. Só que as proporções da Marta fazem com que ela pareça ser mais alta do que o Jonas. Por exemplo, aqui no quadril, eu coloquei o quadril da Marta muito mais alto que o quadril do Jonas. Isso faz com que a Marta tenha mais perna do que o Jonas e parece que ela é mais alta e mais comprida. Enquanto no Jonas as proporções do tronco para as pernas são mais ou menos as mesmas, na Marta as pernas são muito mais alongadas e muito maiores do que o tronco. Isso faz com que ela pareça mais alta, mesmo ela sendo somente alguns milímetros mais alta que o Jonas. A cabeça deles também, tipo, a cabeça da Marta é muito mais elevada, porque já que o quadril dela tá alto, tipo, tudo em cima dela vai ficar mais alto. Então, assim, você pode olhar aqui em referência ao pescoço, tipo, o pescoço do Jonas termina onde os ombros da Marta começam, sabe? Mas essa é uma forma muito interessante de você trabalhar a altura dos personagens e diversificar eles, né? Relacionando a proporção de cada um. Tipo, nem todos os personagens precisam ter exatamente a mesma proporção. Agora eu estou fazendo o bebezinho Mikkel. E eu vou fazer ele usando a roupa da primeira temporada, em específico do primeiro episódio, né? A jaqueta vermelha com a roupinha de esqueleto por baixo. E o Mikkel, ele tem um rosto bem redondinho. Assim, normalmente crianças tendem a ter rostos mais redondos, né? E mais bochechudos. E é usado bastante formas arredondadas e circulares para fazer designs de crianças, exatamente porque são formas mais amigáveis, fofas, inocentes. Outra coisa que também é recorrente é que a cabeça tende a ser bem maior em comparação com o corpo. Tipo, eu fiz a altura do Mikkel exatamente na altura do ombro do Jonas. Só que a cabeça dele, ela ficou quase do mesmo tamanho da cabeça da Marta. Então, por mais que o Mikkel tenha um corpo muito menor, a cabeça dele é proporcionalmente muito maior do que a cabeça de um adulto. Eu também fiz a jaqueta dele bem redondinha, né? Literalmente parece uma bolinha. Em contraste com as pernas, que eu fiz elas bem magricelas, porque o Mikkel é bem magricelinha. Então as pernas são 2 palitos, é isso. Essas são as pernas dele. A pose dele, eu também escolhi uma pose mais assim, assustado, meio tímido. Principalmente por causa das coisas que acontecem com ele na série. Então eu decidi fazer o Mikkel bem receoso, assim, com um olhar assustado. Os ombros dele estão exatamente na altura do quadril da Marta. Então o corpo inteiro do Mikkel tem a mesma altura das pernas da Marta. Isso também ajuda a contrastar com os dois personagens, né? Deixando a Marta ainda maior do que ela parece ser. E o Mikkel realmente fica com uma aparência infantilizada, né? Uma aparência de ser pequeno, de ser uma criança. Mas então, eu vou medir o tamanho das proporções do Jonas, da Marta e do Mikkel e vou passar elas para outra página para desenhar o Bartosz, o Magnus e a Francisca. O Bartosz tem exatamente a mesma altura do Jonas, só que ele tem formas mais quadradas. O rosto dele é bem quadrado e largo nos lados. E o tronco dele também é bem quadradão e mais largo. Então, o fato dele ser mais largo para os lados faz com que ele pareça ser mais baixinho do que ele realmente é. O Jonas e o Bartosz, eles são homens baixinhos se a gente for levar em consideração os outros homens de Dark. Mas o Jonas parece que ele é alto por causa das formas alongadas dele. Agora o Bartosz realmente parece que ele é bem baixinho por conta das formas dele. E eu tô fazendo o design dele da terceira temporada, né, que é com o cabelo mais longo e com umas roupas... Gente, na terceira temporada o Bartosz usa umas roupas de Mauricinho, porque assim, as formas quadradas, do jeito que é do Bartosz, elas têm essa sensação de que a pessoa é meio chata, meio ranzinza, uma pessoa mais séria, e eu acho que, além dele ter essas formas já naturalmente, tipo, a caracterização dele na terceira temporada deixa ele muito chato, porque aí ele coloca aquele moletom todo engomadinho, o cabelinho pra trás. Nossa, fica assim, muito chatinho. E eu acho que a personalidade dele já é meio chata, assim, a personalidade do personagem. Então, acabou. Eu tô desenhando Bartosz como se ele fosse um personagem bem chato e careta. A estrutura dele tá bem quadradona e rígida, mas mesmo assim, eu fiz o quadril dele num eixo e
os ombros dele em outro eixo, para dar uma quebrada e um movimento, mesmo a estrutura sendo rígida. Agora eu estou desenhando o Magnus, ele é bem alto e o rosto dele também é quadrado e angular, muito parecido com o do da Marta, o que faz todo sentido, já que eles são irmãos na série. E eu decidi fazer ele com o look da terceira temporada, bem emo, gótico, com cabelo preto, assim, nossa, escuta Linkin Park o dia inteiro. Por ele ser bem alto, eu optei por fazer formas mais alongadas, só que eu queria deixar elas quadradas, ao contrário das formas do Jonas, que foram alongadas, mas eram mais redondas. Isso porque eu acho que combina com a personalidade e com a aparência do personagem. O Magnus é mais sério e na terceira temporada ele tá bem gótico, assim, bravão, então acho que fica perfeita a combinação. E é interessante falar sobre essa variedade de formas de rosto, porque, por exemplo, o Magnus e o Bartosz, os dois têm um rosto quadrado. Só que mesmo eles sendo bem parecidos, eles ainda têm algo diferente. Por exemplo, o Magnus tem as maçãs do rosto mais altas e mais pontudas. Isso deixa o rosto dele com uma aparência mais hexagonal. E por ele ser alto, eu fiz as proporções mais ou menos parecidas com a da Marta, tipo, o quadril dele tá bem alto, fazendo com que ele tenha mais perna do que tronco. E para fazer as pernas, eu optei deixar o quadril mais fino e a ponta lá nos pés mais largo, do mesmo jeito que eu fiz com o Jonas. Então os pés dele ficaram bem grandes e isso dá uma sensação de peso pro personagem, igual eu expliquei no Jonas. Parece que todo o peso do personagem está nos pés e eles puxam a figura e a postura do personagem para baixo, deixando ele mais relaxado e a postura mais natural. Porque quando a gente fica em pé, querendo ou não, o nosso peso se encontra nos nossos pés, né? Eles que nos mantêm no chão e é essa distribuição de peso entre a perna direita e a esquerda que nos dá equilíbrio. E por último, mas não menos importante, nós temos a Francesca e ela possui um rosto bastante arredondado. Na verdade, as proporções do corpo dela são bastante assim, proporções de princesa da Disney, sabe? Como eu disse no Jonas, tipo, protagonistas tendem a ter formas arredondadas e a Francisca tem bastante formas arredondadas e as proporções dela são muito simétricas, tipo, as pernas são exatamente 2 troncos, sabe? Ela não é muito alta, mas nem muito baixa. O rosto dela é redondo e alongado. Ela é uma menina que se encaixa perfeitamente nos padrões de beleza, né? Então, quando você vai desenhar ela, você percebe que as formas dela são as mais usadas para protagonistas femininas. E o cabelo dela ajuda bastante com isso também, né? Ela tem um cabelo longo, esvoaçante, enfim. Eu decidi fazer ela com um moletomzinho e eu queria que ele parecesse mais grossinho, sabe? Um pouco mais pesado, então eu não fiz ele tão colado no corpo dela. Ao contrário das calças, que eu fiz elas, tipo, como se fosse skinny jeans mesmo, bem coladas. Coloquei aquela botinha, aquela mochilinha e pronto. Tá ótimo o lookinho. Eu fiz a altura dela batendo mais ou menos na altura dos ombros do Magnus e a cintura dela entre a altura da cintura da Marta e a altura da cintura do Jonas. Os ombros dela estão exatamente na altura dos ombros do Bartosz, só que pelo fato da cintura dela estar mais alta do que a do Bartosz, ela não parece ser tão baixinha igual o Bartosz é. Mas é basicamente isso, gente. Deixa aí nos comentários se vocês têm mais alguma dúvida específica sobre criação de personagem. Eu pretendo trazer mais vídeos sobre esse tópico aqui no canal. Falar especificamente sobre alguns tópicos, por exemplo, eu vou fazer um vídeo sobre formas. Se vocês quiserem, eu também faço um vídeo sobre linha de ação e, tipo, o peso dos personagens, né? Como eu já falei bastante nesse vídeo. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma e que eu tenha sido suficientemente didática.
Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender melhor como se pode construir um personagem. Lembrando que meu próximo vídeo vai ser eu colorindo esses carinhas aqui, eu vou passar pro digital. E aí sim que eu vou falar as minhas opiniões sobre Dark. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Deixem aí nos comentários se vocês querem mais vídeos sobre rascunho e sobre construção de personagem. Deixe seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até a próxima!